Bom, agora nós vamos aprender a calcular a distância a um contorno de um sistema que propaga ondas terrestres quando o terreno não tem condutividade uniforme. O problema que nós estamos falando seria uma coisa mais ou menos assim. Então, está aí um trecho da carta de condutividades. Então, se você localiza uma emissora num local qualquer, por exemplo, se a emissora está nesse ponto aqui, e suponha que você quer calcular a distância a um contorno numa dada direção. Então, se você tem uma propagação num trecho uniforme, nós já vimos isso em sala de aula, é bem fácil e nós vamos rever a fórmula aqui. Você parte do valor do campo e calcula o valor do gráfico, e lá no gráfico, com aquela condutividade que você está considerando, você enxerga a distância. Então, vamos colocar um problema, por exemplo, aqui em João Pessoa. Se você está considerando que tem uma emissora aqui e se você está nesse ponto, todo trecho você vai percorrer na mesma condutividade, ou seja, 1. Tá? Mas se você considera que a propagação se dá nessa direção, ou seja, se você não está nesse ponto, mas você está nesse ponto aqui, você vai passar por trecho de condutividade 1, depois por um trecho de condutividade 3, depois por um trecho de condutividade 10. Isso vai mudar bastante a forma que você vai calcular a tua distância a esse nível de terreno. Então é esse tipo de problema que nós estamos preocupados nesse momento. Bom, a definição de contorno, também vimos isso em sala de aula, e nós podemos dizer que contorno é uma linha imaginária que une pontos de mesma intensidade de campo e de mesma fase, considerando que esses pontos saíram de uma mesma emissora, de uma mesma fonte. Bom, com isso aí nós não temos um número, né? Cada nível de campo vai me produzir um contorno, então eu tenho infinitos contornos, mas se você definir dois valores de contorno, eles são exatamente paralelos. E essas linhas, como nós vimos no slide anterior, elas são deformadas pela condutividade. Então, trechos de menor condutividade, a onda perde mais energia para o solo, ela propaga uma distância menor, o contorno está mais próximo à estação. Trechos de maior condutividade, ou que tem na sua composição condutividades maiores, o contorno vai mais longe. Então, as linhas, de certa forma, são deformadas pela condutividade do terreno e também pela potência da emissora, no caso do sistema irradiante não ser isotrópico. Nós também já vimos como calcular a distância a esse contorno para uma sólida de condutividade uniforme. Ou seja, você vai considerar que a emissora tem uma frequência F, uma potência P, um campo característico é C. A gente calcula o valor relativo do campo, ou seja, o valor é 0. Basta pegar aquela mesma fórmula que nós estamos calculando o valor da intensidade de campo e isolar o valor de E0. Então, nós vamos ter 100E sobre EC raiz de P. Então, com isso, nós vamos calcular o valor que você vai ler no gráfico. Então, quando você calcula isso aqui, né, lembrando que o valor de E vai ter que estar em microvolts por metro, você vai ter que tirar do dB. Depois que você calcular isso, você coloca no dB, vai lá no gráfico e olha qual é aquela distância que você tem. Então, se você calculou um determinado valor de E0, você vem aqui no gráfico, olha onde você está o valor de E0 que você calculou, toca na linha de condutividade que você está considerando, já que você está considerando isso uniforme, e lê a distância nesse eixo. Então é dessa forma que a gente calcula a distância a um determinado contorno quando o solo é uniforme. E quando o solo não é uniforme? Bom, nesse caso, nós vamos fazer considerar que o solo é uniforme e tem a mesma condutividade do trecho mais próximo ao transmissor, ou seja, do primeiro trecho que ele vai propagar. Isso vai facilitar os cálculos porque a cada trecho nós vamos utilizar o método da distância equivalente. E a solução vai ser a soma de cada trecho. Tá? Então, um trecho como esse aqui, por exemplo, suponha que você está querendo calcular a distância a um determinado contorno a partir dessa antena. Você tem essa situação onde eu tenho 3 trechos de condutividades diferentes, cada um com seus tamanhos aqui. Então, você calculou que a distância, por exemplo, é cerca de... você vai
aplicar o método que nós usamos agora para a condutividade mais próxima à antena, ou seja, para S igual a 1. E a partir daí você vai calcular a distância ao contorno, considerando que o trecho tem S igual a 1. Então suponha que você calculou e no gráfico você obteve uma distância, sei lá, de 50 km. Então você vai percorrer os primeiros 10 km com S igual a 1. A partir desse ponto, como você tinha calculado 50 km, então você já andou 10, daqui para lá ainda falta 40 km. Só que você não tem mais a condutividade 1, você tem condutividade 3. Então você calcula 40 km para S igual a 1, equivale a quantos quilômetros em S igual a 3? Bom, se você achar aqui quanto vale isso, então você vai percorrer todo esse trecho com a condutividade 3, essa distância agora que se calculou. Se essa distância for maior do que 25, o excedente ainda passa para a condutividade 10 e você vai fazer a mesma coisa. O que sobrou para cá, quanto você vai percorrer ainda na condutividade 10? E o resultado final vai ser a soma de tudo. Para exemplificar, nós vamos resolver esse exercício onde eu considerei uma emissora que tem esses parâmetros de transmissão, frequência 980 kHz, então característico 316, potência 1 kW. E os trechos são não uniformes, eu tenho dois trechos, um com 10 km, outro com 25, não importa tanto esse aqui, mas nós vamos aplicar um método nesse sistema aqui. Eu quero saber qual é a distância que eu vou encontrar esse contorno aqui, ó. Esse contorno de 60 dB microvolt, considerando a propagação na direção do ponto P. Bom, então se você considerar o trecho de condutividade mais próximo à antena e aqueles dados da emissora, então o nível do contorno que eu estou pretendendo é 60 dB micro, eu vou transformar isso em microvolt por metro, dá 1000, e da fórmula que nós vimos anteriormente, então o cálculo do E0 fica 100 vezes E dividido por EC raiz de P, ou isso aqui dá 50 dB microvolts por metro, né? Valor bem arredondado aí. Bom, o que você vai ter que fazer agora é, lá no gráfico que nós, correspondente à frequência de 980 kHz, qual é a distância que está esse nível aqui para S igual a 1. Como eu falei, eu vou usar a condutividade mais próxima da antena. Então, se você considerar o gráfico para aquela frequência correspondente, né? O gráfico seria esse. Então, eu vou pegar para esse gráfico o S igual a 1, que é essa curva aqui, e a distância nós vamos calcular para aquele valor que foi calculado, ou seja, qual é a distância que eu tenho 50 dB microvolts por metro, que é o valor do E0. Então, se você pegar aqui os 50, você vai achar esse valor aqui, que é o valor da distância 20 km. Então, tua distância aqui, 20 km, é a distância do E0, se eu considerar que todo o trecho tem condutividade 1. Ora, mas o trecho não tem todo condutividade 1. O trecho tem somente 10 km na condutividade 1. Então, a partir desse ponto, eu vou ter que andar, a partir desse ponto, eu vou ter que andar nessa direção 20 km em S igual a 1. Se você sair desse ponto aqui, quando você chega nesse, você tem andado 10. Então, a partir desse ponto, eu vou andar 10 km na condutividade 1. Mas o trecho tem condutividade 3.
Então eu vou converter 10 km S igual a 1, é equivalente a quantos quilômetros em S igual a 3? Bom, fazendo essa conversão, né, você pode chegar lá no gráfico, você vai pegar 10 quilômetros em S igual a 1 e vai tocar aqui na condutividade 3 e achar que distância seria essa. Essa é a distância equivalente a 10 km na condutividade 3. 10 km em 1 na condutividade 3. Nós fizemos um zoom aqui no gráfico para ficar melhor de ver isso, né? Então, esse seria a condutividade 1, 10 km aqui 20, né? Então, essa é a distância aqui em centímetros dá 2,1, essa daqui dá 1,7. Então, se você fizer isso, isso daria 6,45. Significa dizer que nesse ponto aqui, né? Esse ponto aqui corresponde à distância de 16,45. Muito bem. Então, dessa forma, o resultado final que eu tenho são 10 km iniciais e os restos dos outros 10 km, agora na outra condutividade, correspondeu a 16,45. Que somando essas duas, eu tenho 26,45 km, que é a distância que eu vou observar aquele nível que eu estou procurando de 60 dB micro. Observa que se isso tivesse tamanhos diferentes, esses resultados aqui também iam variar. Então, se esse trecho fosse maior, esse resultado recuaria. Se esse trecho fosse menor, esse resultado aumentaria. Tá? Então, é dessa forma que você calcula isso aí. Eu vou colocar alguns exercícios lá na plataforma para você responder e treinar, e qualquer dúvida você poste aí no Tira Dúvida. Bons estudos!